E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vocês podem ver que eu tô num fundo diferente hoje, né? Tô em campanha, né? Eu também mereço férias um pouco, né? Mas ainda acho importante trazer conteúdo para vocês, né? Para não passar em branco, mas pelas informações mesmo. E hoje surgiu a oportunidade de eu falar de um assunto que, desde que eu descobri, né? Desde que eu li, eu fiquei, preciso falar disso aqui que é muito importante, né? Tem um livro que ele é extremamente importante para quem estuda relações internacionais, que é o livro Diplomacia, do Henry Kissinger, que é um livro, assim, sensacional, assim, muito bom mesmo. Ele é bem denso, mas você pode ir tomando em pequenas doses e você vai aprendendo muito já. E, né, se você gosta de relações internacionais que quer se aprofundar um pouco, eu recomendo, assim, fortemente que você leia, tá? Mas, então o que acontece? Logo no começo, acho que é o primeiro capítulo mesmo, ele fala uma coisa que, assim, quando eu li, eu já... na cabeça, né? Porque ele explica de uma forma muito interessante o porquê que os Estados Unidos, ele naturalmente, ele segue uma vertente muito idealista das relações internacionais, né? Ele tem uma pegada bem idealista, né? Da geopolítica dele, né? E tem um fundamento muito simples, né? Que eu vou falar com vocês hoje, né? E eu também tenho as minhas reflexões em cima disso, tá? Então, eu vou falar sobre isso hoje, né? Como você já deve ter visto no título do vídeo, né? Antes de abrir ele. Mas então é isso, né? Só que antes de falar, começar do vídeo mesmo, eu só queria lembrar vocês, né, que assim, nosso canal aqui, eu geralmente falo de alguns assuntos bem espinhosos, né? Especialmente quando falo de guerra, assim, o YouTube ele sempre limita ou até desativa a monetização dos vídeos. Isso atrapalha muito. Não é nem pela questão do dinheiro, mas até diminuindo o dinheiro, o desempenho do vídeo cai muito, tá? Isso afeta muito o canal, né? Então, se você puder ajudar a gente, por favor, né, eu peço para que você curta o vídeo, né, para começar, e compartilhe esse vídeo também com as pessoas. E se você tiver condições e se sentir necessidade, né, a vontade, por favor, ajuda a gente, né? Pode ser com uma doação aqui pela plataforma mesmo, ou se você sentir vontade, se você quiser, tem o clube de membros aqui, né? Que você faz uma pequena contribuição mensal, né? Tranquilamente, né? Um valor bem baixo. Mas é porque isso não é nem a questão monetária, como eu já falei. É porque o algoritmo do site, né? Ele movimenta a partir disso. Então ele entende que é um conteúdo melhor. Opa! E manda para mais pessoas, tá? Então eu preciso muito dessa ajuda de vocês, tá bom? Então tô contando com a ajuda de vocês e quero ver o resultado final, tá bom? Mas então agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje que é coisa rápida, eu acho. Eu vou começar fazendo uma pequena metáfora aqui. Imagina aquela criança que é filha única, né, bastante mimada, né, que não tem ninguém para frear ela e ela, né, só vê aqueles primos assim, tipo, 2 vezes por ano, né, sabe, bem distante. A gente sabe que geralmente quando tem uma criança dessas, ela vira um adulto bem desgraçado, né? Vamos dizer assim, né? Vamos pensar também, por outro lado, aquela família mais a moda antiga, né? Que tem, sei lá, seus 3, 4 irmãos, que os pais também são linha dura, né? Que quando apronta, toma palmada, né? Ou chinelada da mãe, ou a cinta do pai, né? A gente sabe que fica um pouco mais reto, né? Essas crianças, né? Não defendendo nada disso, tá, gente? Mas só fazendo uma criação de cenário aqui, né? Só para ilustrar, tá? A gente pode fazer uma correlação desses cenários com os países também, porque na verdade as relações entre os estados nada mais é do que as relações entre as pessoas desses estados. Então, assim, tem muita coisa que a gente pensa que são das pessoas que a gente pode aproveitar também para os países, tá? Mas é porque essa metáfora ela vai fazer muito sentido quando eu for explicar a natureza né, especialmente dos Estados Unidos. Vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Agora pensando já nos países mesmo. Se a gente pensar um pouco mais para o passado, a Europa, ela meio que sempre, ela foi baseada muito forte no fundamento do equilíbrio de poder. Né? Até fácil de entender por quê. Né? A Europa, geograficamente, é um espaço desse tamanho, com um monte de povo diferente, né? E cada um brigando ali
pelo seu próprio benefício, né? Brigando por um território a mais, brigando por um recurso, né? Sempre foi assim. Então, isso ficou muito presente neles, é praticamente intrínseco deles, né? Óbvio. Então, sempre foi uma coisa muito mais pragmática lá, né? Sempre muito forte rolando isso, né? Do equilíbrio de poder. Então, tentando todo mundo se fortalecer para conseguir se sobreviver, mas também bancar tudo que precisar, né? Seus interesses, né? Só que não forte o suficiente para virar uma ameaça para os outros, porque o equilíbrio de poder também tem isso, né? Que se alguém ficar muito mais forte, os outros vão se juntar para conseguir enfrentar ele, né? A gente pode dar um exemplo aqui, né, do que isso é tão pragmático, né? Na Guerra dos 30 Anos, que surgiu como uma guerra entre protestantes e católicos, no fim dela, os otomanos, que são muçulmanos, e os franceses, que também são católicos, entraram do lado dos protestantes para enfrentar a Espanha, né, os Habsburgos, que eram a maior força ali na época. Então, isso sempre foi muito forte. Isso a gente pode ver desde sempre. Só começou a mudar recentemente, depois da Segunda Guerra, né, quando os Estados Unidos começou a converter um pouco mais para a sua linha de raciocínio. Tá? Indo para os Estados Unidos, a gente pode ver que isso não ocorreu assim. Foi muito contrário, né? Foi muito pelo contrário. Até pelo nascimento dos Estados Unidos, né? Como eles surgiram e tal, e se construíram. Os Estados Unidos, eles só têm o México no sul e o Canadá no norte, né? E apesar de eles terem tido algumas questõezinhas ali, nunca foi uma grande ameaça para os Estados Unidos, né? Apesar do Canadá até ter ganhado uma guerra dos Estados Unidos e queimado a Casa Branca em 1812. Mas esse é um outro caso para uma outra história, né? Mas nunca foram uma grande ameaça para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos meio que se viu desde o começo sem ter um grande, assim, nunca teve um grande risco, né? Os Estados Unidos ele é considerado uma ilha diplomática, porque, claro, apesar do Canadá e do México, eles têm 2 grandes oceanos do lado, né? Então, as grandes ameaças poderiam vir tanto da Europa quanto da Ásia, estão muito longe para vir. Com isso em mente, eu quero que vocês parem para pensar, fazer o paralelo com aquela criança mimada que eu falei, né? Sem ter ninguém para dar uma cacetada na cabeça quando faz alguma besteira, a criança se cresce e vira um desgraçado, né? Mimado. E os Estados Unidos é mais ou menos isso, né? Eles nunca tiveram muito problemas, né? E até se a gente levar em conta também aquela questão do destino manifesto, né? Que é muito forte para eles, né? Eles sempre pensaram que eles eram um povo escolhido, que eles eram superiores aos outros e que eles podiam levar a sua cultura para o resto do mundo e tudo mais, esse tipo de coisa, né? Que eles seriam o ápice da civilização humana. Então a gente pode ver muito disso até, assim, diretamente na geopolítica deles, né? Mas até como, por exemplo, o Big Stick deles, né? A doutrina Monroe, né? Que a gente teve aqui na América do Sul, na América como um todo, né? Só para dar um exemplo. Mas isso não ficou só no século XIX, não. Até hoje é assim, né? A gente pode saber muito bem disso. Então, a gente pode ver os reflexos disso muito fortes, né? Essa questão, né, ideológica é muito forte neles, né? E eu não digo assim ideológica assim como tão negativa, porque é ideológico, né? Mas não é necessariamente uma coisa negativa, tá? Isso ficou ainda mais forte quando começaram a surgir as teorias das relações internacionais, né, de uma forma mais real, né? Que a primeira foi o realismo, né, que surgiu justamente na Europa, que era totalmente baseada nessa questão do equilíbrio de poder, né, que os países eles competem entre si para ter seus interesses atendidos, né, competem em recursos, em poder e tudo mais, e que por isso eles não podem confiar no outro, né, eles estão sempre em competição, porque eles podem fazer assim acordos básicos, né, isso porque demanda muita confiança no outro. Confiança assim, na verdade eles não podem confiar no outro, mas assim tem que ser muito pragmático. Então, por exemplo, se 2 países estão tretando sempre, até para eles fazerem a paz, eles têm que confiar na palavra um do outro. Entende? Porque senão, se você acha que o cara não vai cumprir
a palavra dele, né, de paz, você não vai fazer paz. Então, é nesse sentido, né? Muitos desses países, até hoje, que seguem essa linha mais pragmática, né, mais realista, eles falam, são muito nessa questão de cumprir o que falou, né? A gente pode ver, por exemplo, hoje a Rússia, né? Ela segue muito isso, né? E a gente pode ver essa questão até com a Síria, né? Que eles tinham um acordo muito antigo de ajudar a Síria, né, militarmente, e eles foram lá cumprir, né? Salvaram o governo do Bashar al-Assad, né? E é justamente por conta disso que tem vários países na África que têm problemas militares que estão pedindo ajuda da Rússia, porque eles estão vendo que a Rússia, né, promete e cumpre, né? Isso eu não estou definindo a Rússia, tá, gente? É só analisar o que eles fazem, a postura deles diplomaticamente, tá? Mas não é só a Rússia, né? Tem vários países seguindo essa vertente, né? Até um caso interessante a gente levar em conta é a Hungria, né? Que apesar de estar na Europa, ela ainda segue essa vertente bem diferente do resto da Europa, que segue bastante o idealismo americano, tá? Que é muito baseado no que eu já ia falar, né? Que é o liberalismo. E o liberalismo, não estou falando aqui liberalismo econômico, estou falando liberalismo na vertente, nas relações internacionais, que a gente também pode chamar de idealismo, tá? Claro que ele também tem sua relação com o liberalismo econômico, tá? Mas não é necessariamente uma coisa exatamente igual a outra, tá? Então, isso, né? Os Estados Unidos, quando ele começou a se desenvolver, ele não se viu com essa questão do equilíbrio de poder. Ele não, por que ele vai seguir o realismo? Não tem nada a ver com ele. Então, ele se viu, né? Ele viu a construção, né, do idealismo. Eu estou resumindo muito a história, tá, gente? Não é bem assim, mas é só para facilitar aqui. Mas, resumindo a história. Eles ajudaram, né, fizeram parte também da construção do idealismo. Por quê? O idealismo ele fala o quê? Que não precisa competir um com o outro. Todo mundo pode se ajudar, todo mundo pode cooperar um com o outro e todo mundo cresce junto, né? Que criando organizações internacionais, as disputas entre os estados, elas podem ser resolvidas, né, no diálogo, sem precisar entrar em conflito e tudo mais. É bem bonito e seria ótimo se fosse assim, né? Até é possível. A gente está num sistema hoje que ainda está perdurando nisso, né? Mas claro que não 100%. Mas tudo bem. Então percebam que foi exatamente isso que os Estados Unidos começou a difundir pelo mundo, né? Porque isso aqui surgiu ali no período da Primeira Guerra Mundial, na verdade, né? E até hoje, o que começou a surgir mais foi isso, né? Com bastante por conta dos esforços dos Estados Unidos mesmo, né? Não só dele, né? Dos britânicos também foram os mais fortes e outros que foram comprando a ideia também pela Europa, principalmente, né? Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Aí sim, a gente pode ver que começaram a surgir organizações internacionais mesmo, né? A própria ONU, que é o maior de todos, exemplos também, e outros por aí, né? Outros regionais, tal, que nem a gente tem o Mercosul, que é outra história, mas várias coisas desse tipo, né? Então a gente pode ver que essa ideologia dos Estados Unidos, claro que também por outros motivos, também da própria força dos Estados Unidos, ela foi ganhando força pelo mundo todo, né? Então tem uma outra coisa que vem com isso. Pode até parecer uma contradição, né? Mas como eu falei daquela coisa da Rússia até, né? De cumprir a palavra que falou, a gente tem que pensar o seguinte, como eu já falei, né? Para quem é pragmático, assim, se você fez um acordo, você tem que cumprir. Porque, assim, não confia em ninguém, mas se for para fazer um negócio, então tem que fazer valer, né? Isso a gente pensando em dois países realistas, né? Agora, se a gente pensar nos idealistas, até a gente pode ver que os Estados Unidos faz muito disso. Eles não cumprem quase nada que eles falam, né? Eu vou dar um exemplo fácil aqui para vocês verem no começo. No fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, quando foi realmente assinado os acordos de paz, quem estipulou a criação da Liga das Nações, entre várias outras coisas, foi o presidente Woodrow Wilson, que era o presidente americano. Adivinha qual país não entrou na Liga das Nações? Eu já falei, né? Estados Unidos. Então, tudo bem que não foi culpa dele, né? Foi culpa do Congresso, mas não deixa de ser. Então, é só um exemplo, mas os Estados Unidos, eles são cheios dessas, de fazer coisas, não cumprir acordos, né? Fazer um monte de coisa assim. Mas por quê? Porque eles são malvados? Aí é de cada um pensar isso. Mas por quê?
Na cabeça deles, não importa, porque tá tudo aqui, ó. A gente tá tudo cooperando aqui na organização, a gente resolve por aqui mesmo, a gente resolve na conversa. Ah, a gente faz outro acordo, já que não deu certo aqui, a gente resolve outro acordo, né? Então, a gente pode ver que eles fazem muito disso, né? E de várias formas diferentes, né? Tem essa coisa de não ter tanto aquele respeito um pelo outro. E eu não digo respeito de, como a gente geralmente usa, né? De desrespeitar. Assim, de não levar em conta. É aquela questão de, tipo, não ter o temor pelo outro estado, né? Como o realista tem. Ele fala, pô, qualquer hora esse cara pode me atacar. Então, ó, é pra resolver isso aqui? É pra fazer esse acordo? Então vamos fazer. O idealista não, fala, que se dane, né? Eu te passei a perna aqui, tudo bem. Depois a gente se acerta, não tem problema, não. A gente é amiguinho, né? Então tem muito disso, né? A gente pode ver isso, principalmente pelos americanos mesmo, com vários casos diferentes, com vários aspectos diferentes, que eu não vou me adentrar muito, senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Mas a gente pode ver de forma diferente. Não vou nem falar daquela parte da espionagem que não tem muito a ver, né? Assim, que eles espionam os parceiros deles, teoricamente. Mas vamos parar aqui para pensar, por exemplo, naquele acordo da AUKUS, né? Que eles fizeram, deram uma puta rasteira nos franceses, né? Com um acordo de venda de submarinos para a Austrália, que os franceses já tinham um acordo com eles, né? Deram uma rasteira mesmo, né? Então, é só um exemplo, mas pô, tem muita coisa que eles fazem desse tipo, né? Eles são amigos aqui, dão um negocinho, e depois por trás te bate de várias formas, né? Assim, eles aprontam com todo mundo, né? Mas até se a gente levar em conta também porque eles se consideram ainda e potencialmente ainda são os maiores fortes do mundo. Então eles falam, quem que vai, né, vai dar um castigo pra gente? Né? Então, isso tudo eu tô falando para vocês entenderem um pouco a mentalidade americana, né? Para vocês entenderem a própria geopolítica americana, como ela é voltada para essa questão, assim, como ela é direcionada por isso, né? Eu não sei se eu fiquei muito claro aqui com tudo que eu falei, né? Porque eu não tô seguindo roteiro nem nada aqui, eu tô falando, eu tô conversando com vocês na moral mesmo. Então, não tem roteiro nem nada. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui o que eu tô falando, né? Mas o que eu queria mesmo é fazer vocês refletirem sobre isso, né? Sobre essa questão toda, né? De como essa natureza, né, da própria criação dos Estados Unidos voltou a mentalidade deles nessa direção e como isso afeta até as relações diplomáticas, né, geopolíticas dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Acaba sendo também, né? Então acho que eu vou encerrando o assunto por aqui, tá bom? Mas então esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenha sido um conteúdo bom para vocês, né? Espero que tenha assim, servido para refletir, né? Para que vocês tirem suas próprias conclusões, que vocês consigam pensar exemplos do que eu falei, assim, tipo de casos em que eles foram sacanas, né? E falar, pô, cara, então foi por isso, tal. Tem muita coisa que já aconteceu por conta disso, né? Então, se você tiver algum exemplo aí na sua cabeça, por favor, né, eu peço para você colocar nos comentários que eu quero saber também, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão lembrar de muitas coisas aí e são muito interessantes, né? Então, se você gostou do vídeo, se você gosta desses assuntos, né, de relações internacionais, geopolítica, né, assuntos militares também e outras coisas assim, se você ainda não conhecer, né, no canal, né, se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Deixa o like se o vídeo foi bom, né, que ajuda bastante a gente aqui, né? Qualquer crítica construtiva, qualquer sugestão, qualquer informação extra, muito bem-vinda. Coloca aqui nos comentários também, por favor. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que vai ser importante receber essas informações, né? Com quem você sabe que gosta desses assuntos também, né? E assim você vai me ajudar muito, né? Não simplesmente por ego, porque eu quero que o canal cresça. Não, é porque o canal crescendo eu consigo mandar mais informações para mais gente, tá? Isso é muito importante, não só para mim, mas para o nosso país como um todo, né? A gente precisa de gente um pouco mais instruída, né? Tem muita gente falando besteira por aí que realmente não sabe das coisas, né? Então, é muito importante que as pessoas comecem a ter mais informações boas, né? E não é só da minha parte, né? Tem os canais parceiros também, que eu convido a todos seguirem, que é muito importante, a gente trabalha em conjunto, né? E então é muito importante seguir, né, a gente, tudo, para ter uma informação mais aprofundada, né? Mais rebuscada, tá bom? Então, acho que hoje eu vou ficando por aqui, né? Espero que não tenha ficado muito longo o vídeo. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.